Então, boa noite a todos, para quem acabou de chegar. Repetindo, hoje a gente vai falar um pouco sobre a gestão do agronegócio e a qualidade de serviço no agronegócio. A gente sabe que é um quesito bastante importante e que a gente precisa trabalhar nesse sentido para tornar esse serviço ainda mais de qualidade. E para começar, a gente vai falar um pouquinho sobre o agronegócio especificamente. A gente sabe que não tem, a gente não tem dúvida de que o futuro, o nosso futuro, até a nossa atualidade mesmo, são de empresas diretamente ligadas à forma como os gestores lidam e como superam as dificuldades do cotidiano. Então, as empresas hoje, elas têm muito a ver com a forma como elas conseguem lidar e como elas conseguem superar as dificuldades que acontecem, que surgem no dia a dia. E como a gente sabe, no agronegócio também não é diferente. A gente viu que o desenvolvimento do setor do agronegócio, ele vem sendo cada vez mais acelerado. Então, principalmente aqui no Brasil, devido ao uso e ao auxílio de algumas novas tecnologias. E hoje, o Brasil ele se tornou uma das maiores potências mundiais no segmento do agronegócio. E ainda é responsável também por cerca de 40% das exportações. O responsável é o agronegócio, responsável por 40% das exportações brasileiras. E aí, diante dessa informação, a gente consegue ter uma noção de quanto é importante a gente fazer uma boa gestão do agronegócio. Concordam? Eu gostaria de um pouquinho da participação de vocês. No ponto de vista de vocês, qual que é a importância de uma boa gestão do agronegócio para que a empresa tenha para que tenha êxito? Vocês podem me falar alguma coisa? Alguém gostaria de se colocar? Então, por que a gente precisa iniciar a gestão do agronegócio o quanto antes possível? A gente sabe que, como eu já tinha dito anteriormente, que é fundamental a gente ter uma boa gestão para a gente poder ter sucesso no ramo onde a gente está seguindo, independente de ser do agronegócio ou não. Oi. Vocês estão conseguindo me ouvir? Eu estou, perfeitamente. Ótimo. Eu queria que vocês participassem quando eu perguntar, se vocês quiserem se colocar, para a gente deixar um pouco mais dinâmica, tá bom? Qualquer coisa é só Hoje ela chamar acaba aqui. que horas, professor? Oi? Professor, que horas? Que horas a aula acaba? Eu acho que... Tá, quem quer fazer outra pergunta? Não, eu acho que para a pessoa ter um bom êxito na gestão, é sempre importante estar sempre atualizando, porque é um mercado que está cada dia aparecendo novos conhecimentos, cada vez mais. Então, a gente tem que estar sempre atualizado para adquirir um bom sucesso nessa profissão. Então, busca sempre conhecer. Então, Irinalva, eu concordo plenamente com você. Foi um posicionamento bem importante, porque realmente, para você ser um bom gestor, você precisa ter conhecimento. Mas, além de tudo, você precisa se manter conectado. Até porque um mercado de trabalho que exige muito da gente, isso aí, exige até mais. Se a gente não está buscando um conhecimento, um gestor vai ficar atrás, né? Esse bom gestor, né? Entre aspas. Isso, exatamente. A gente pode utilizar como exemplo
a questão de pessoas que se formaram em agronegócio na Unibalsas na primeira turma, por exemplo. As pessoas que se formaram naquela época em agronegócio e as pessoas que se formaram hoje, querendo ou não, eles vão ter um conhecimento diferente. Por quê? Não é porque as matérias são diferentes, é porque, querendo ou não, o foco com o passar dos anos vai sendo outro. Eu acho que a professora ficou sem Agora, internet. voltei. Daí, ó. Voltei. Aí. Então, Olha o giga. como eu estava dizendo, é porque a internet hoje, ela tá... Todos os outros dias ela é boa, mas justamente no dia que tem que dar aula, a internet resolve não funcionar. É impressionante. É assim mesmo. Eu não sei se com vocês é assim, mas aqui em casa, meu Deus do céu. Tem vezes que é assim, na melhor live, né, Caio? É desse jeito. Mas então, deixa eu continuar o que eu estava explicando. Então, as pessoas que se formaram em agronegócio há tipo 4 anos atrás, há 5 anos atrás, é totalmente diferente do foco do que a gente está vivendo hoje. Então, consequentemente, o conhecimento adquirido naquele tempo, ele não é igual ao que foi adquirido hoje, porque hoje a gente tem outras necessidades, a gente tem outras demandas, e a gente tem também como aliada a tecnologia que vem se adaptando cada vez mais às nossas necessidades. Então, assim, juntando isso com o que a Erinalva falou, a gente precisa, sim, estar sempre conectado e atualizado do que está acontecendo no nosso dia a dia. Porque se eu simplesmente sou um gestor do agronegócio, eu não procuro especialização, eu não procuro me manter conectado com as coisas da atualidade, eu vou, querendo ou não, ficar para trás das outras pessoas que estão atualizadas. Porque a empresa ela quer um gestor que consiga resolver os problemas e que esteja na frente. Um gestor que consiga fazer as coisas acontecerem. E se você não estiver por dentro da tecnologia, principalmente, você acaba não conseguindo atender a demanda das empresas, porque a empresa precisa disso. Né? Realmente, precisa de um gestor que saiba se sobressair, né? Senão, o bicho pega. É isso que a gente sempre fala para vocês, os professores em geral, é que vocês precisam sempre se manter no mercado. E não é só você ter um diploma que você vai estar no mercado, não é isso. Você precisa sempre se atualizar. Exatamente. Sempre que você puder fazer um curso, assistir uma palestra, fazer uma especialização, às vezes a gente até acha, uma palestra não vai importar, não é tão importante, mas porque querendo ou não, você está adquirindo um conhecimento diferente. Sempre tem alguma coisa que você ainda não viu, que você ainda não sabe, ou às vezes algum compartilhamento de ideia que gera uma discussão positiva. Então, querendo ou não, tudo que você faz... Professora, eu vejo nessa área, né, que a gente estuda, o gestor do agronegócio, que todos os dias aparece algo diferente para a gente aprender no mundo da tecnologia, na área das culturas e tudo, né? Cada dia mais é importante que a gente esteja sempre mesmo ligado nisso, né? É uma coisa, é uma profissão que exige muito. Exatamente. Não desmerecendo as outras profissões, claro, mas tanto agronegócio, que é um dos setores, que é o setor que alimenta o mundo, e direito também é uma outra profissão, os advogados, juízes, enfim. As profissões que são ligadas ao direito, eles também têm essa necessidade, porque constantemente as leis vêm mudando, e tudo vai mudando, os artigos vão mudando. Então, a pessoa, obrigatoriamente, ela precisa estar estudando para poder conseguir resolvendo os casos de acordo com as leis. E, igualmente, no agronegócio. A gente precisa estar constantemente estudando e se especializando, porque, às vezes, até as pragas, para vocês terem uma ideia, que eu acredito que vocês já sabem disso, até as pragas, elas se atualizam. As pragas, os insetos, às vezes um inseticida que era usado há 2 anos atrás, ou um inseticida até que foi usado ano passado, às vezes esse ano ele não vai mais resolver o problema daquela praga, porque ela já se tornou resistente. Ciclo resistente. Exatamente. É isso mesmo.
É exatamente por isso que a gente precisa ficar atualizado. Porque se você estiver no mercado de trabalho e tiver uma pessoa que já está por dentro do que foi atualizado e que consegue resolver aquele problema, se você não consegue, consequentemente você vai deixar de ser inserido ali naquela empresa porque você não vai saber resolver o problema. E isso acontece em todos os setores, não é só no agronegócio. Isso acontece em tudo na vida da gente, na verdade. Se a gente não se manter com o pé no chão e não se manter estudando e buscando mais, a gente fica para trás. E aí a gente... Oi, alguém quer se posicionar? Hoje está tudo bem. Tipo, Ok. Então, a gente agora vai ver também um pouco sobre quando é que essa falta de gestão se torna um risco para a empresa ou para o empreendimento. A gente sabe que no ramo do agronegócio é fundamental, como a gente acabou de falar, ter um profissional qualificado e dedicado à gestão da empresa. Porque somos nós que vamos analisar o mercado, vamos ver em que a empresa está situada, como identificar as principais ameaças e competitividades que possam criar barreiras ou que pode criar uma boa situação para a empresa. Então, somos nós gestores que vemos isso. E, além disso, nós também somos inteiramente responsáveis por selecionar os melhores caminhos. Então, a gente precisa enxergar qual que é o melhor caminho para o crescimento e para determinadas situações, para atingir metas e objetivos através do planejamento. Então, o planejamento é muito importante nesse quesito. E a gestão do agronegócio, nós gestores do agronegócio, a gente é imprescindível, principalmente quando a gente fala em planejamento estratégico. Eu acredito que vocês já ouviram muito essas duas palavras durante todo esse tempo de curso de vocês. Planejamento estratégico é o topo da nossa gestão. Quando a gente tem um planejamento estratégico, é muito mais fácil a gente conseguir resolver os problemas de acordo com a necessidade de cada empresa. E somente um bom gestor do agronegócio, ele pode identificar, só ele consegue identificar as melhores oportunidades e onde pode ser implementada uma estratégia de crescimento ou uma estratégia para reduzir custos ou até mesmo para evitar prejuízos à empresa. A gente tem coisas que dentro da propriedade da empresa só a gente pode fazer para poder mudar e melhorar. E aí, quando que essa falta de gestão ela pode se tornar um risco para a empresa? A maioria das empresas do agronegócio, principalmente aqui no Brasil, elas iniciaram com uma gestão familiar, que a gente já tinha falado em algumas outras aulas, exatamente sobre o caso aqui de Balsas, que muitas dessas empresas do agronegócio, muitos dos produtores, eles vieram de fora e se instalaram aqui em Balsas e eles tinham os gaúchos, e eles tinham era mais ou menos uma empresa familiar, era geralmente para subsistência, e eles começaram a plantar, e com a evolução dessas plantações, com a evolução da tecnologia, é que eles conseguiram expandir. Então, o problema da falta de gestão não é exatamente o fato da gestão ser uma gestão familiar. O problema é quando existe uma falta de monitoramento, ou quando as pessoas acham desnecessário o auxílio de um profissional do agronegócio, de um gestor. Porque, assim, algumas pessoas, como já têm muitos anos no mercado, acham que nunca vão precisar de um gestor do agronegócio dentro da sua propriedade. Só que, às vezes, como a gente falou sobre atualizações, algumas pessoas, como já trabalham há muito tempo nesse mercado, eles não estão abertos às novas tecnologias, eles não estão abertos a fazer mudanças. E, às vezes, é exatamente essa mudança que nós, gestores do agronegócio, podemos levar para lá, podemos levar para a empresa, é que a empresa está precisando. Às vezes, é só algum complemento de atualização que eles precisam e que pode vir da gente.
exatamente pela nossa visão estratégica. A gente pode... Tem algumas empresas que estagnam, que ficam na mesma durante anos. E é exatamente isso que a gente pode mudar. A gente pode tirar esse problema de estagnação e trazer o crescimento novamente para a empresa. Às vezes nem é uma alteração tão grande, às vezes nem tem um problema tão severo. Você só precisa de um pouquinho de gestão, um pouquinho de estratégia para que a gente consiga o ápice do mercado novamente. E aí, nesse caso, a falta de gestão ela pode trazer vários problemas, podendo também comprometer o futuro da empresa, porque como está estagnado, às vezes fica tanto tempo estagnado e aí vai decaindo até que algumas empresas não conseguem se recuperar. E o gestor do agronegócio, a gestão do agronegócio, ela é responsável por trazer essas decisões assertivas para as empresas, trazer um melhor posicionamento de mercado e, principalmente, um melhor atendimento às exigências da população. Porque se a gente está conectado, se a gente está por dentro das coisas que estão surgindo novas, a gente também vai estar por dentro de quais são as necessidades de cada empresa, ou às vezes a gente vai lá e consegue identificar o que está precisando. Então, é exatamente por isso que a gente é importante. E, no fim das contas, o gestor é quem faz com que a empresa do agronegócio ela seja realmente bem-sucedida. Porque a gente faz análise, acompanha a empresa, a gente possibilita um acesso maior às tecnologias mais avançadas, às tendências de mercado, as análises rigorosas de qualidade, que é exatamente como eu falei sobre a qualidade de serviço e a qualidade de produto que precisa ser oferecido no agronegócio. Também o aumento de produtividade, que a gente já vem falando um pouco sobre isso, desde das primeiras unidades, que o foco nos últimos tempos e de agora em diante sempre vai ser o aumento de produtividade sem abertura de área. Então, a gente vai precisar muito utilizar a tecnologia como nosso aliado e também para verificar as análises de investimento. Então, assim, é por isso que nós precisamos estar sempre atualizados e precisamos estudar e não parar, porque a gente vou falar um ditado bem popular, é igual bicicleta, se parar, cai. Se você está pedalando e você parar, as coisas não acontecem. E com a vida profissional da gente também é assim. A gente precisa continuar pedalando e continuar procurando cada vez mais aprender para que a gente não fique para trás. E também é importante a gente ressaltar que, ao escolher um profissional para tomar conta de uma empresa, geralmente não, sempre a pessoa que vai escolher um profissional para gerenciar ou para gerir sua empresa, ele vai escolher uma pessoa que tem um apanhado de conhecimentos bem formado, que tem uma formação acadêmica reconhecida, que tem uma postura nesse meio profissional, porque isso vai ser um marco, vai ser o nosso currículo, a nossa postura e todo o nosso apanhado de conhecimento é o nosso currículo. Então, a gente precisa ter um bom apanhado de conhecimento para a gente poder ter essa oportunidade. Assim, eu não estou generalizando, porque tem muito a questão do QI também. A gente sabe que quem indica importa muito. Só que, assim, a gente não pode se apegar tanto a isso, porque por mais que você seja indicado, se você não for um bom profissional, eles vão te indicar, você vai trabalhar, mas você não vai continuar. Então, o QI importa, mas quem a gente importa ainda mais, né? E então, alguém gostaria de se posicionar? Ou está tudo certo por aí? Ótimo. Então, continuando, o agronegócio ele é um setor do mercado que está constantemente... Oi. Voltei. E como eu estava falando... Tá vendo aí? Oi. A internet sua tá ruim. Pior que a minha.
Mas vocês estão conseguindo entender as partes que eu estou explicando quando não acontece os cortes? Mais ou menos. Sim, Tô meio sim. perdido um pouco, mas tô Tô. entendendo. Tá, quando eu estou falando com vocês, a ligação a chamada tá cortando ou só quando acontecem as quedas de internet? Pra mim tá, professor. Tá cortando pra caramba. Pra mim, só o que tá travando é o vídeo, mas o áudio tá normal. Tá ok. Ah, entendi. É porque assim, né, a gente tem que levar em consideração também que algumas pessoas têm uma internet melhor que a minha. Então, quem tem a internet melhor que a minha ainda vai conseguir me ouvir melhor do que os outros. Ô, professor, pra mim essa hora não tá nem com o vídeo. Pra mim tá tudo preto aqui. Será que é a minha internet? Eu acho que não sei também. Acho que é. As outras pessoas estão conseguindo me ver no vídeo? Tá. Mas assim, como a gente não... Ninguém pode ficar prejudicado com isso, caso alguém esteja se sentindo prejudicado, que não esteja entendendo o que está passando aqui em aula, essa semana ainda, essa aula será incluída lá no B Virtual, no YouTube. E aí, por acaso, se alguém quiser rever e ver alguma explicação, podem ir lá também, tá? Ok. Tá? E aí, também, se alguém ficar com alguma dúvida ou não entendeu e precisar de mim para alguma coisa, podem me chamar no privado que eu estou totalmente disponível para vocês. Se eu não responder logo, mas eu responderei assim que eu puder. E vamos dar continuidade aqui. A gente sabe que o agronegócio é um setor que O está em bagulho é ascensão, plantar feio. como eu tinha falado anteriormente. E para que a gente tenha sucesso nesse ramo de atuação, a gente precisa planejar e trabalhar com foco na produtividade e lucratividade, sendo fundamental aderir às práticas e ferramentas de gestão do agronegócio. Porque independente se você é adepto ou não às inovações tecnológicas, a gestão do agronegócio ela é um fator importante que determina os resultados do sucesso ou do fracasso. Seja para uma pequena produção agrícola ou para um grande setor produtivo agropecuário, a importância da gestão ela fica cada vez mais evidente dentro do mercado de trabalho. Uma vez que a competitividade ela cresce na mesma proporção que as oportunidades de mercado. Às vezes, essa competitividade cresce mais do que as oportunidades de emprego. E aí, por isso que algumas pessoas têm um pouco de dificuldade para se inserir no mercado, porque às vezes a competitividade é maior do que as ofertas de emprego. E aí a gente tem um pequeno problema nesse sentido, que às vezes a gente não tem tanta vaga quanto a gente tem mais profissionais qualificados do que vagas disponíveis. E aí, querendo ou não, sempre alguém fica para trás. E aí, é isso. A gente agora vai falar um pouquinho sobre os passos que a gente deve seguir para aumentar a eficácia da gestão do agronegócio. Alguém tem alguma ideia? Alguém sabe quais são esses passos quais são esses passos para aumentar a eficácia da gestão? Então, Acredito que tem que ter planejamento primeiro, né? Principalmente, exatamente. O primeiro pilar é o planejamento. Pode falar. Tem que ter Rapaziada, bora abrir a voz aí. constante. Aham. O gestor tal. E acredito que outros mais. Alguém mais gostaria de se colocar? Tô gostando hoje. Vocês estão bem? Rapaziada, abrir a voz aí. Porra, a pessoa tá perguntando, já eu tô oprimido no bagulho. Porra. Tô gostando da participação de vocês. Podem continuar. É como na Obrigado. parte Se do quiser me pagar também. planejamento também, tem a parte do estudo das bolsas de valores, né? Porque o Aham. gestor tem que analisar também como tá saindo o dólar, se vale a pena ele comprar, fazer tal ação no campo, né?
Então, passa por todo esse processo. Perfeitamente. Na verdade, o mercado financeiro, ele é um mercado assim que eu digo para vocês que se vocês puderem, sempre que vocês puderem dar uma olhada, sempre que vocês puderem estudar alguma coisa sobre o mercado financeiro, estudem, porque isso sempre vai ser útil para vocês. Sempre vai ajudar vocês. Sempre vai nos ajudar, na verdade, que eu também estou inserido nesse meio. Sempre que a gente puder, sempre que a gente tiver uma oportunidade, até mesmo de conversar com alguém que entenda do mercado financeiro, com alguém que entenda de economia, com alguém que entenda de dólar, sempre que a gente puder conversar, é interessante a gente conversar sobre isso. Professor, isso daí cai em prova de Enem? Oi? Essa matéria, assim, cai em prova de Enem? A matéria de tópicos emergentes do agronegócio? É, Não a matéria especificamente, mas o que acontece? A matéria de tópicos emergentes no agronegócio, como o nome já está dizendo, a gente fala sobre assuntos emergentes. Então, a gente está falando nesse semestre sobre coisas que estão acontecendo constantemente e sobre coisas que a gente está vivendo nos últimos tempos. Pode sim acontecer de cair alguma coisa, pode acontecer, por exemplo, a gente está falando muito de agronegócio, sobre a potência do agronegócio em si, e isso pode sim cair em alguma questão do Enem, falando do agronegócio em geral, porque a gente não está aqui falando especificamente dessa disciplina. A disciplina de tópicos emergentes, ela não é como a disciplina de commodities agrícolas, por exemplo, que a gente fala especificamente das commodities, de soja, de milho, de algodão. Não é assim. A gente só vai ser todo ano. A disciplina de tópicos emergentes, ela trabalha com assuntos diferentes. É tanto que, se vocês forem olhar na grade curricular, todo ano os tópicos trabalhados nessa disciplina são diferentes. Todo ano as unidades mudam. Então, a gente sempre está trabalhando com o que é atualizado. E tem muita chance de cair, principalmente de cair na prova do ENAD, que é a prova que vocês precisam fazer antes de se formar. Algumas pessoas pegam a data, pegam ela no período de fazer. Vocês vão terminar esse ano, é isso? Para quem termina esse ano, teve a prova ano passado, que os meninos que terminaram o curso ano passado fizeram, e o ENAD, ele cai muito esses tipos de questionamentos sobre o agronegócio atualizado. É sempre bastante importante vocês se manterem estudando sobre coisas que estão acontecendo atualmente no agronegócio. Tá? tá bom, valeu. Alguém perguntou para mim até que horas que ia a aula. Acabou eu conversando e continuando a aula e não expliquei. Daqui uns 5 minutos a gente faz um intervalinho e aí, depois desse intervalo, a gente tem mais uma meia hora, 40 minutos de aula, tá? Tá bom, foi o que eu perguntei. Você vai pro intervalo, né? Professor, já pegou já? Oi? Como é que foi a pergunta que eu não consegui entender? Ele perguntou se a senhora pegou mestre no Free Fire. Não entendi. FPS, capa, pum, 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 mestre. Ai, ai. Ai, ó. Então, como eu estava falando sobre a aula, aí daqui uns 5 minutos a gente faz um intervalinho, e aí depois do intervalo a gente tem mais uma meia hora, 40 minutos de aula, tá? Tá bom, tá bom. Tá, agora Valeu. alguém mais gostaria de se posicionar sobre esses pontos que eu acabei de falar? Sobre os passos para aumentar a Professor, eficácia? Oi, nada não. pode falar. Oi.
Tá, eu vou continuar aqui um pouquinho. Quando eu perguntei para vocês os passos para aumentar a eficácia da gestão no agronegócio, alguém falou assim, o planejamento. E sim, o primeiro passo para aumentar a eficácia da gestão é o planejamento geral. Por quê? Como que seu negócio vai implementar uma gestão eficaz? Como que vai estruturar um processo de gestão do seu negócio? Essas são as perguntas que geralmente a gente se faz. Quais as ferramentas essenciais para que tudo aconteça como planejado? Seu negócio, ele está realmente preparado para crescer? O seu agronegócio? Então, essas geralmente são as perguntas que a gente se faz. E aí, antes de tudo, é extremamente importante que haja um planejamento aprofundado, um planejamento de tudo. Tipo assim, né? Tipo assim, professora, né? Sobre custo dos insumos, horas trabalhadas, informações de produtividade, planejamento das tarefas que devem ser feitas e quais demandas devem ser atendidas como insumo para o planejamento, essas coisas, né? Tudo tem que estar baseado em cima disso. Tudo tem que estar extremamente planejado. E aí, conforme você vai seguindo o planejamento, você consegue você consegue ir alcançando os seus objetivos. E tem essa da armação de produtividade de cada produtor ainda, né? Por isso aí. Gente, esse planejamento, desculpem, esse planejamento, ele está englobando tudo, desde a preparação da terra, desde você começar a pensar o que que você vai plantar até o final de tudo. O planejamento, ele está inserido em todas as partes do agronegócio, em todos os elos, ele está inserido. Tá? Gente, os nossos primeiros 40 minutos já estão terminando. Eu vou dar um intervalinho de 5, 10 minutos e aí a gente retorna. E aí vamos continuar falando sobre os outros 5 passos para aumentar a eficácia da gestão do agronegócio. Tá bom? Pessoal? Alô? Oi. Então, como eu estava dizendo, a gente vai ter um Oi, estão me ouvindo? Não, professor, só bastante. Peraí. Melhorou? Mais ou menos. Professor. Então, como eu estava dizendo, a gente vai fazer um intervalinho de 5, 10 minutos mais ou menos. E aí a gente retorna para continuar falando sobre os outros 5 pontos que a gente precisa trabalhar para ter uma eficácia